Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por estar aqui com saúde, respirando, feliz. E em segundo lugar, eu queria agradecer ao meu amado pastor Edmar por esse convite tão honroso à minha pessoa. Queria mandar um abraço para as minhas amigas do trabalho que estão ouvindo online o culto. Queria agradecer a minha família, a minha mãe, minha irmã, os meus primos, Tânia e o pastor Marcos Tadeu. Eles são da Igreja Batista Memorial do Apolo 3 e vieram aqui nesta manhã. Então vamos orar, vamos pedir a unção do Espírito Santo de Deus neste lugar. Senhor, agora que a sua palavra será lida e exposta aos nossos corações, esconda-me, Pai, atrás da cruz de Cristo, para somente a luz de Jesus brilhar. Fica conosco, Senhor. Te pedimos a tua unção. Revista-me com o teu poder e com a tua unção. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós vamos ver nesta manhã dois homens da Bíblia que eles passaram por situações distintas, mas situações difíceis. Um se chama Asaf. Nós vamos ler a Bíblia no Salmo 77. E o nosso tema de hoje é: o Espírito Santo falou ao meu coração para nós estudarmos nesta manhã. Diante das adversidades, não esqueçamos a santidade de Deus. Então nós vamos ver o Salmo 77. O Salmo 77 foi escrito por Asaf. Asaf era um músico, era um levita da tribo de Levi. E ele tocava o símbolo. E ele foi constituído pelo rei Davi como principal dos levitas. O que significa isso? A arca do Senhor, onde estava a arca do Senhor, os ministros ficavam à frente da arca, cada um tocando o seu instrumento. E Asaf foi constituído por Davi, o líder daqueles músicos, daqueles ministros de música. Então ele tocava o símbolo. Só que quando Asaf tocava o símbolo, notava-se uma diferença entre aqueles músicos. Por quê? Porque o dom que Deus deu a Asaf, ele estava aplicando na música, no instrumento. Estudando sobre Asaf, eu descobri que ele foi o levita mais próspero. Mas por que, Deia? Por quê? Porque quando Asaf reivindicava as bênçãos ao Senhor, ele reivindicava bênçãos espirituais. Aí está a grande diferença do Asaf. Mas no Salmo 77, nós vamos ler do 1º ao 3º versículo. Asaf está passando por um momento que nem o nosso, de angústia, medo, pavor. Asaf grita, Asaf fala alto ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu sou um servo do Senhor, eu sou um homem dedicado à sua obra. Se não passar ali eu vou ler. Fala assim, Salmo 77, de 1 a 3. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Asaf vai à presença do Senhor com a alma totalmente dilacerada, passando por uma depressão. Porque a Bíblia fala que ele está inquieto, recordando as coisas do passado. Quando você começa a recordar as coisas do passado,
olhando com tristeza, isso se chama depressão. Asaf foi à presença de Deus, já nos mostra a situação correta que nós temos que fazer na hora do desespero. Asaf não estava fazendo uma meditação particular. Asaf estava passando por uma convulsão emocional. A alma estava gritando: socorre-me, Senhor, estou num momento de aflição. Aí, nos versículos de 4 a 6, ele começa a questionar a Deus. Por quê? Porque quanto mais Asaf buscava o Senhor, mais frustrado Asaf ficava. Mas Senhor, ele faz as perguntas: não me permite, irá o Senhor, versículo 7, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Cadê o meu Deus que eu sirvo em frente à arca? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Eu estou aqui com a minha alma sedenta. Cadê o meu Deus? Ele me abandonou? Mas Asaf, quando começou essa convulsão emocional, ele foi para a presença do Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, que habita em todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu único e eterno Salvador, tocou em Asaf. Aí no versículo 10, Asaf fala assim: então, logo, portanto, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. O Espírito Santo toca na mente de Asaf, e Asaf começa a recordar os feitos do Senhor. Recordarei os feitos que o meu Deus fez no passado para o povo de Israel. Sabe o que acontece? Vem à mente de Asaf a maior cena de redenção do Antigo Testamento. A passagem de Moisés com o povo de Israel do Mar Vermelho. É a maior cena de redenção do Antigo Testamento. Asaf, o meu Deus é o Deus de Moisés. É o Deus que fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Asaf lembrou. No livro de Josué 3, fala: Josué atravessou o rio Jordão com o povo de Israel. E quando nós lembrarmos da passagem do rio Jordão, nós temos que lembrar que, na época que Josué atravessou o rio Jordão, estava na época da colheita. Isso significa que o rio estava transbordando. E eles passaram a pé enxuto. Asaf lembrou que em Josué 10, fala assim: o dia em que o sol parou. Um homem simples como nós, como Josué, orou, pediu a Deus e o sol parou. A lua se deteve. Asaf, não. Aí Asaf muda o discurso dele. Ele vai lembrar que nas adversidades nós não podemos esquecer da santidade de Deus. Aí Asaf fala, versículos 13 e 14: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Asaf lembrou: o meu Deus salvou a nação de Israel. Então ele também tem o poder de me tirar dessa
convulsão emocional. E que nós passamos. Nós passamos por esta convulsão emocional. É quando que você está numa solidão, está um sol lindo lá fora, mas o seu coração está escuro, está um breu. E sabe quem pode te ajudar nesse momento? Não é o seu pastor, não é o seu esposo, não é o seu filho. Deus. E é isso que Asaf está nos mostrando nesta manhã. Aí vem o versículo 20. E Asaf fala de Deus. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Olha, se Deus passou o mar vermelho, usando Moisés, usando Arão, esse Deus vai me guiar. Neste versículo, é como se Asaf estivesse dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se Asaf estivesse dizendo, Salmo 46:1, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vem, Deus, me arrumar, vem aqui me ajudar. Sabe o que aconteceu com Asaf? O grito da dor de Asaf chegou ao porto seguro. Sabe qual é o porto seguro? Os ouvidos de Deus, que ouve os nossos gemidos, que ouve as nossas dores. Sabe o que aconteceu com Asaf? Pulou, tomou um banho, vestiu uma roupa bonita, fez a barba, passou um perfume e foi para a casa do Senhor tocar o símbolo. Ele era o líder dos ministros. Então Asaf deixa aqui para nós uma receita. Receita é quando você resolve ir à cozinha, fazer um docinho gostoso. Eu amo bolo. Fazer um bolo gostoso, fazer uma moqueca. E aquela receita deu certo. Olha, o que você quer fazer? Eu vou passar. Olha, eu fiz isso aqui, deu certo, hein? Deu certo, faz também. Então Asaf está nos dizendo aqui nesta manhã, que quando nós estivermos nesta convulsão emocional, aquela dor na alma, parece que te enfiaram uma faca. Deus é a saída. Agora nós vamos para Isaías 37. Em Isaías 37, nós vamos ver que é uma outra situação, mas muito comum aos nossos dias. Em Isaías 37, fala sobre um rei chamado Ezequias. Ezequias estava no palácio e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, dinheiro no bolso, família bem, os filhos não estavam rebeldes, comida farta, um dia tranquilo, tudo bem. De repente, do nada, muda tudo para Ezequias. Existia um rei chamado Senaqueribe, ele era rei da Assíria, e ele tinha um exército poderoso, e ele tinha um exército cruel. Nós podemos até botar essa palavra cruel no superlativo absoluto, crudelíssimo. O exército de Senaqueribe, quando ele chegava para arrasar mesmo, para matar. Ezequias está no palácio, dia bom, dia tranquilo, e recebe uma carta do rei Senaqueribe, dizendo o seguinte, está tudo descrito em Isaías 37. Ô Ezequias, você está vendo que eu estou destruindo todas as nações? Foi uma carta de intimidação. Você está vendo que eu estou destruindo todas as nações? Você acha que o seu Deus vai te livrar do meu exército poderoso e crudelíssimo? Aí, antes de eu contar o que Ezequias fez, infelizmente, na vida, nós recebemos muitas
muitas notícias ruins. A notícia que Ezequias recebeu é, por exemplo, seu filho está no morro cheirando. Acabei de ver seu marido te traindo. Eu fui fazer um exame, eu estou com câncer. Bateu o telefone, morreu. Esta notícia que Ezequias recebeu. E estava tudo bem. Infelizmente, é da natureza humana enfrentar as crises da vida sozinhos. Porque enquanto o homem acha que ele é autossuficiente, ele não busca Deus. Mas Deus está esperando você dizer: eu sou insuficiente, mas tu és invencível, Deus. Me ajuda. Sabe o que Ezequias fez? Vamos ler ali. Ezequias recebeu a carta, leu, tomou aquele soco no estômago. Ele foi para o palácio, ele foi para o templo do Senhor. É como se Ezequias entrasse aqui agora, na Igreja Batista do Ingá, com a carta, viesse até aqui onde eu estou, no altar, deixou a carta no altar, ajoelhou e fez esta oração. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor, colocou aqui, onde eu estou, no altar do Senhor. Ajoelhou e fez essa oração. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi a oração de Ezequias. Mas antes de eu contar para vocês qual foi o final da história de Ezequias, eu queria perguntar para você: como que você reage a uma notícia ruim? Se entope de remédio? Entra em depressão? Abandona Jesus? Abandona a igreja? Abandona a família? Grita, sai pela rua gritando desesperado? Como que você reage a uma notícia ruim? O rei Ezequias está nos deixando o exemplo que ele foi para o Senhor. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil assírios. Quando o povo levantou de manhã, só havia cadáveres. O rei Senaqueribe saiu para olhar, quando viu, está aqui na Bíblia, o rei Senaqueribe fugiu, pegou o banquinho dele, foi embora, porque ele seria o próximo. Então, qual é a receita que o rei Ezequias deixa para nós nesta manhã? Quando você receber uma notícia ruim, busca o Senhor. Deu certo para Asaf, deu certo para o rei Ezequias. Mas eu queria falar para vocês, eu não sei quem aqui anda perto de Deus, anda longe de Deus, conhece Deus, as pessoas que estão na internet, eu não sei, mas eu quero dizer para vocês alguns caracteres desse Deus que deu a vitória a Asaf e a Ezequias.
Esse Deus, por que que eles buscaram e tiveram sucesso? Porque esse Deus é um Deus único e eterno. Eterno porque Ele vai viver para sempre, você querendo ou não, você aceitando Ele ou não, Ele sempre será Deus. Mas eu vou te dar um exemplo só da unicidade desse Deus. Por que Ele é único? Quando Moisés estava à frente do Mar Vermelho, sem saber o que fazer com o povo de Israel, e os egípcios vinham, eu quero dizer para vocês que os egípcios tinham 13, pelo menos, 13 deuses principais. Senão que ainda havia acessórios ali. Esses 13 deuses dos egípcios não conseguiram deter o único Deus de Moisés. Eu quero lembrar a vocês nessa manhã que um dos caracteres de Deus é o Deus Criador. Ele criou todas as coisas, sol, a lua, as estrelas. Vocês já tiveram o prazer, à noite, de olhar para o céu e ver o céu todo estrelado? Coisa linda. Você sabia que cada estrela é de uma cor? E cada estrela tem um nome? É o Deus de Asaf e de Ezequias. Você sabia que Deus criou, em Gênesis 1, fala, Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele falava, haja, ele criou com profecia, com palavra, haja luz, a luz vinha, haja água, haja terra. Tudo foi formado por profecia, palavra. Mas, contudo, a conjunção adversativa, Ele criou o homem com as mãos, porque nós somos obras-primas do Senhor. Ninguém aqui é igual a ninguém. Só existe uma ideia, única e especial. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos acidente. Deus planejou. Deus nos criou. O rei Davi fala no Salmo 139, versículo 14. Senhor Deus, eu te louvo, porque de uma forma maravilhosa e admirável o Senhor me criou. Ainda tem gente que fala assim, pastor, não gosto do meu nariz, não gosto do meu pé, não gosto do meu cabelo, mas foi Deus que te criou. Dá uma melhorada aí, mas foi Ele que te criou. Ele te fez de forma única e especial. Eu quero lembrar que o Deus de Asaf e de Ezequias é um Deus poderoso. Por quê? Porque em Gênesis 18, Deus chega para Abraão e Sara, já avançados de idade, e fala assim, eu vou dar um filho para vocês. Sabe qual foi a reação de Sara? Riu. Não estou criticando a atitude dela. Poxa, mais de 90 anos. Mas ela riu. Em Gênesis 18, 14, Deus dá a resposta para Sara. Sara, há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer, Sara? Na primavera vai ter uma criança correndo aqui. E depois de um ano, Isaac nasceu. Eu quero te dar mais um caráter de Deus, um atributo de Deus, que ajudou Asaf e o rei Ezequias. Nosso Deus é um Deus de amor. Um Deus de amor. Só que o amor de Deus por você não fica em sentimentos nem em emoções. O amor de Deus por nós é prático, é concreto. Porque Ele enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, Ele não penhorou, Ele não colocou em fiança. Ele deu. Porque o amor dEle é prático. É concreto por você. Ele deu seu único filho para nós ganharmos a vida eterna. Outro caráter de Deus.
Deus de Asaf e de o rei Ezequias é um Deus salvador. É ato exclusivo de Deus a nossa salvação. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Existem outros caracteres de Deus, mas eu vou falar só mais um. O Deus de Asaf e o Deus de Ezequias é um Deus perdoador. Oh, mas peraí, se Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus de recomeços. Sim. Vocês sabiam que cada um de nós fomos criados por Deus? Nós temos uma ou mais fraquezas e temos um ou mais dons, sendo que todos nós temos um dom universal, que é o dom da oração, que todos podem orar. Esse é universal. Nas nossas fraquezas, às vezes, a gente mente, julga, fala o que não deve, faz uns negociozinhos escusos. Mas vamos supor que a minha fraqueza seja mentira. Mentir. Senhor, Deus me perdoa. Se eu for com um coração sincero, Ele vai me perdoar. Não, a vida segue, mentir de novo. Vamos supor, na 11ª mentira minha, eu vou à presença desse Deus perdoador. Senhor, mas quando eu vou à presença desse Deus perdoador, pela 11ª vez, as 10 anteriores, Ele não lembra mais. É como se eu fosse a primeira vez. Porque Ele joga na extremidade do mar. Eu quero contar um caso da Bíblia para vocês, que Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de novas páginas, de segundas chances na nossa vida. Nós sabemos que Jesus andou aqui na terra, e Ele constituiu 12 rapazes, 12 discípulos. Eles eram adolescentes, quando Jesus os escolheu, 12. Mas só que havia 3, que eram o coraçãozinho de Jesus, Pedro, João e Tiago. Eles eram aqueles íntimos de Jesus, faziam um coraçãozinho para ele assim. Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, você vai me negar. Eu? Você, Pedro. Você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar, hein? Vida que segue. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Quando o galo cantou, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Pedro ficou na situação de Asaf, convulsão emocional. Pedro ficou mal. Pedro ficou mal porque perdi a graça de Deus. Eu perdi, eu menti, eu fiz o que não era para fazer. Perdi a comunhão com Jesus de novo. Por isso que ele chorou amargamente. E ele ficou tão mal como Asaf, que Pedro não foi à crucificação de Jesus. Não foi não, ele estava mal. Só que como nosso Deus é perdoador, é um Deus de recomeços, Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, voltou. Jesus falou assim: eu vou dar um recomeço para Pedro. Eu amo Pedro. Ele caiu como todo mundo cai. Pedro, vou lá fazer um recomeço para Pedro. Em João 21, o apóstolo do amor descreve em João 21 o seguinte: Pedro estava com alguns discípulos, Natanael, os filhos de Zebedeu. Eles estavam às margens do rio Tiberíades e tinham pescado a noite toda. No amanhecer, Jesus chegou. Vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles, não, nós a noite toda pescamos, nós não pegamos nada. Jesus falou assim: joga a rede do lado direito do barco. Eles foram,
Jesus olhou, eles foram pescar. João, o apóstolo do amor, chegou para Pedro e falou assim: eu acho que é o Senhor, hein? Pedro vestiu a capa, é Jesus. Eles foram pescar. Sabe o que Jesus foi fazer? Está lá em João 21. Assou um peixinho na brasa, pegou o pão, preparou a mesa. Quando eles chegaram com a nova pesca, com 153 grandes peixes e a rede não furou, Jesus chamou: vamos almoçar aqui, recomeço na vida de Pedro. Vamos almoçar, vamos comer juntos, vamos comer um peixinho aqui, Pedro, vamos comer esse pão juntos. Acabado o almoço, Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, Pedro? Claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou a terceira vez: você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Jesus fala para ele assim: você vai pastorear as minhas ovelhas. Novo recomeço na vida de Pedro. Eu ia contar uma experiência aqui de 3 homens na floresta, mas o Espírito Santo está mandando mudar, tirar tudo aqui. O Deus de Asaf e o Deus de Ezequias nos deixam a melhor receita que poderia deixar, que é Deus, seja na convulsão emocional, seja na notícia ruim. Mas o Espírito Santo está pedindo que eu fale que algum tempo atrás eu passei pela convulsão emocional e eu passei por notícias ruins. Há um tempo atrás eu vivia com uma dificuldade muito grande com meu filho, mas eu fiz como Asaf e eu fiz como o rei Ezequias. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus e falei: Senhor, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Então eu consegui fazer minha pós-graduação, eu consegui fazer o meu concurso, passei para o Tribunal Regional do Trabalho, mas sempre trabalhando na obra do Senhor, mesmo com o coração dilacerado, igual o de Asaf. Estava como professor, nós não somos nada, então eu estava como professora de EBD, eu estava como presidente de um coral, eu trabalhava na obra, não queria saber, porque enquanto eu estava na obra, Deus estava trabalhando pelo meu filho. E um dia eu fui convidada, não sei como, irmã Deia, eu quero que a irmã pregue no presídio Edgar Costa, ali no centro de Niterói. Eu levei o convite para casa, falei: Senhor, como? Não, minha serva, você vai sim, você vai falar o que eu estou fazendo na sua vida. Então eu cheguei no presídio Edgar Costa, num domingo à tarde, era a celebração das mães, do Dia das Mães. Vocês sabem que presídio é tudo cheio, né? Então quando eu cheguei, havia um coral gospel cantando ali, eu sabia que eles iam cantar, e o diretor do presídio me colocou assim, um pouquinho mais alto. Então eu vi que no pátio havia para mais de 100 mães, elas em pé e os filhos presos sentados. Só que havia mãe que tinha mais de um filho ao redor dela. Então era uma cena assim muito difícil, mas o chamado de Deus, como é que a gente vai negar, né? Então o coral gospel cantou, chegou a minha vez. Eu falei assim para as mães: mães, Deus me enviou aqui porque eu estou na mesma situação de vocês, exceto que o meu filho não está aqui preso, mas eu não sei onde ele está. Ele só pode estar em algum morro de Niterói. Mas eu vim dizer para vocês que Deus nos ama
E nós precisamos amar os nossos filhos, porque na Bíblia diz no Salmo 127 que os nossos filhos são herança do Senhor. Amem seus filhos, não desistam dos seus filhos. Eu estou aqui com o meu coração igual ao de vocês, mas eu vim trazer quem me sustenta, quem me guarda, quem me protege, é Deus. E que Ele enviou seu único filho para morrer na cruz por nós, mãe. Mães, nós somos impotentes diante desta situação. Não saiam daqui sem Jesus. Eu vim trazer esse amor ágape para vocês. O amor que não tem como medir. O coral gospel cantou novamente. E eu ouvi claramente, como se eu estivesse escutando hoje, o Espírito Santo falando, faz o apelo. Eu nunca fiz apelo, pensei comigo, faz o apelo. Faz o apelo. Quando o coral gospel acabou de cantar, eu queria obedecer ao Espírito Santo de Deus, eu levantei minhas mãos e fechei meus olhos. Falei, mãe, se há alguma mãe aqui, querendo aceitar Jesus como seu Salvador nesta tarde, vem aqui na frente, vamos orar. Se há alguma mãe aqui que já conhece Jesus, mas está andando longe de Jesus, vem aqui à frente, vamos fazer uma aliança. Eu sei que eu desci e abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, todas as mães estavam ali na frente, todas. Eu só vi os filhos sentados naquela cadeira e aquelas mães ali perto de mim. Eu não sei o agir do Espírito Santo, se algum filho aceitou Jesus, porque eles também ouviram. E no dia a dia eu não sei. Eu sei que algumas mães saíram com Jesus, outras renovando, pedindo a Deus força, coragem, para resistir uma coisa tão pesada. E vida que segue. Vida que segue. Então eu vim, o Espírito Santo pediu para eu falar essa experiência. Eu ia falar de 3 homens na floresta. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: o Deus de Asaf, o Deus de Ezequias e o Deus de Deia tem todos esses caracteres. Sabe por quê? Porque há 3 anos e 6 meses, Deus transformou a vida do meu filho. Ele é um novo homem. Ele é um homem compromissado com a obra do Senhor. Muito mais do que muitos de vocês que estão aqui. Duvido. Estou botando a prova. Não falta a um culto. Não falta uma programação da igreja. Covid, ele tem medo não. Ele entregou para Jesus. Não perde nada. E sabe o que eu fui descobrir? Tem uns 15 dias atrás. Que na igreja dele tem culto às quartas e às quintas. E depois só no domingo. Sabe quem limpa a igreja aos domingos? Às quintas, para que a igreja esteja limpa domingo? Meu filho. É ele que limpa a igreja do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a diversidade da sua vida, mas não se esqueça da santidade de Deus. Não esqueça que Ele é Criador, que Ele é poderoso, que Ele é único, que Ele é Salvador e que Ele é perdoador. E, para terminar, os estudiosos e os teólogos ainda não chegaram à conclusão de quantas promessas, o número exato de promessas que existem na palavra de Deus. Mas eles já chegaram à conclusão que há mais de 8.000 promessas e todas de vitória. Aí eu estava estudando, falei, Senhor, qual promessa o Espírito Santo de Deus quer que eu deixe no altar? Porque, meus irmãos, vocês estão olhando para mim,
O pessoal da galeria está olhando para mim. Mas daqui a pouco, vocês vão para lá e vão passar por aquele portão e vão voltar para a realidade de vocês. E é dura. É difícil. Então, quando vocês forem para lá, vocês da internet, quando desligarem a internet, se apoderem dessa promessa. Miqueias 7:7. Miqueias é o livro do Velho Testamento e foi um profeta também. E a promessa que eu vou deixar para vocês nesta manhã encontra-se em Miqueias 7:7. Diz assim: mas quanto a mim, fala seu nome. Bota seu nome aí, no lugar desse pronome que eu li aqui. Mas quanto a Deia, eu botei aqui, ó. Mas quanto a Deia, ficarei atenta ao Senhor. Eu não vou ficar atenta à rede social, não. Eu não vou ficar atenta a pessoas que querem me derrubar, não. Eu vou ficar atenta ao Senhor. E diz mais: esperando em Deus. O único que faz o seu interior mudar. O único que faz famílias se restaurarem, filhos transformados, só Deus. E diz mais: pois o meu Deus, o quê? Me ouvirá. Porque o clamor de Asaf chegou ao porto seguro. E qual é o porto seguro? Os ouvidos de Deus. Que Deus nos abençoe. E que vocês possam ter uma feliz semana, cheios do